Tava vendo esses dias uma matéria falando muito sobre aquela dieta do Mediterrâneo. É. Sim. Que é incrível e tal. E ela não tem arroz e feijão, né? É basicamente uma grande salada com algumas outras. Acho que leva queijo também. Acho que a parte proteica é. Eu acredito que tenha carnes também. Ah, é? É, Ah, gorduras boas, né? Gorduras saturadas, poliinsaturadas, castanhas, castanha. vegetais. Então, ela é uma dieta que está tendo bastante visibilidade ultimamente ali. Então, assim, se o brasileiro que está assistindo comer ali todos os dias o arroz e o feijão, Ele vai ter os pelo aminoácidos menos os aminoácidos essenciais ele vai Sim, ter. sim. Complementando esse arroz e feijão, o que mais tem que ter nessa dieta? A dieta perfeita. Tá. Num prato saudável ali, pro almoço e pro jantar, eu gosto de falar para os meus pacientes sempre pensar num prato, né? E colocar ali metade verduras, legumes, a salada, né? Que são os alimentos que vão ter as fibras, vitaminas, minerais. Na outra parte, 25% ali, os carboidratos, né? Fontes de carboidrato, então arroz, batata, mandioca, macarrão, que os carboidratos, eles são... a função deles é dar energia para o nosso corpo, então também tem que ter. E na outra parte, as proteínas de origem animal, que são carne, peixe, frango, ovo, e a proteína vegetal, o feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. Então, esse seria o prato ideal Ideal. ali, com todos os nutrientes que o nosso corpo precisa. Eu tava vendo esses dias também vídeos que a gente encontra Uhum, no Instagram, né? Eu não sei a formação da pessoa que tava falando, mas ela parecia ser alguma cientista. E uhum. era em inglês o vídeo. E ela falava que uma coisa que as pessoas não se atentam é na ordem da ingestão dos alimentos. E ela falava que a ordem que você come interfere no índice glicêmico. E Tá. eu não tive tempo de pesquisar sobre isso, não lembrei também, mas ela falava que primeiro come salada, toda a parte de vegetais, depois era gordura, proteína e por último carboidrato. Que aí você não tinha um pico glicêmico. Você sabe me dizer se isso. Olha, eu nunca vi nada sobre isso. Não sei se tem muito sentido, mas acaba que tudo vai ali pro Pois é. estômago, né? E o que afeta mesmo no índice glicêmico são os outros alimentos que você está consumindo, não só o carboidrato. Então, se você come, por exemplo, o arroz e os verduras, a salada, junto às proteínas, eles vão ser digeridos mais lentamente. Uhum. Então, a curva glicêmica não vai subir tão Sim, rápido como se você consumisse o carboidrato isolado. sozinho, né? É. É, Então, então. não sei se tem É, muito sentido a é ordem. por isso que essa questão que a gente estava comentando antes da comunicação, rede social, Uhum, é importante. Porque esse vídeo eu lembro que estava assim, estourado já de uhum. visualização, ainda mais que era um vídeo em inglês, então já rodou o mundo. E tinha uma música, eu sempre falo isso, esses vídeos, assim, tem sempre um soundtrack. Tem Sim. sempre uma trilha sonora muito impactante, um título impactante e tal, com uma legenda, um corte rápido, né, entre o que ela estava falando. E eu acreditei bastante no vídeo, assim, até salvei aqui no Instagram. Mas É, depois eu vou dar uma olhada realmente, porque me chamou a atenção. sim. Outra coisa falando sobre intestino, até costumo brincar, né? Quando você vai fazer o exame de intolerância à lactose, eu sempre dou a dica para todo mundo e segue de dica aqui de novo. Vai fazer o exame de intolerância à lactose, não vá a pé. Porque você não sabe se você tem. Você vai descobrir, talvez, da pior forma Sim, possível se você for a pé. Então, assim, com vai de certeza. carro, chama um Uber, não sei se o motorista vai gostar muito. Mas, assim, vai onde tem um shopping próximo e aí você descobre que tem intolerância à lactose. Essa questão do leite, que também é uma coisa muito discutida de que não devemos comer leite, não devemos comer nada derivado do leite, porque o ser humano não foi feito para consumir leite. E depois vem outros dizendo que isso é uma bobagem, o leite é ótimo, uma ótima fonte de muitas coisas. Uhum. Leite é bom? Depende. É, para quem, né? A gente sempre vê, sempre pergunta isso. Se uma pessoa tem algum tipo de intolerância, né? Não vai ser bom para ela. Sim. Mas se você não tem, eu acho que é uma boa fonte ali de proteína, de cálcio. E ele vai ser bom para quem tolera ele bem, Por sabe? exemplo, eu tenho uma sobrinha de 4 anos.
E aí, na escola dela, eles colocam lá que é uma nutricionista que faz O lanche, cardápio. o cardápio. Uhum. Que é a mesma que faz o cardápio do Sesc. Que o Sesc também sempre divulga isso, né? São Uhum. nutricionistas e tal. E aí me chamou muita atenção que na dieta ali do cardápio da escola da minha sobrinha, todos os dias tem achocolatada. E eu fiquei, na minha ideia, isso não era nem um pouco saudável, assim, né? Uhum. É saudável um achocolatado? Achocolatado, Não é depende. achocolatado aquele pronto, né? Colocaram um Tá. chocolate no leite e bateram, mas assim... Depende de como ele é feito, né? A gente tem diversas marcas de achocolatado que a gente vê que tem muito açúcar ali no rótulo, né? Ali nos ingredientes. Uma coisa muito importante é ver também a lista de ingredientes ali do produto. Mas se for não sei como é feito lá, mas se for um cacau em pó, uma quantidade pouca de açúcar ali, já fica mais saudável do que um produto industrializado, ultraprocessado, como esses que a gente encontra no mercado mesmo. Que geralmente é mais gostoso. A gente tem que falar essa verdade aqui. Sim. É muito mais palatável Sim. você tomar ali um todinho do que fazer de qualquer outra forma, né? Sim. Quanto que é difícil para você como nutricionista, não vou dizer nem convencer, mas assim, mostrar para esse paciente que é possível ter uma alimentação saudável e gostosa, para ele largar, por exemplo, o nuggets e o todinho. Hoje em dia a gente tem muitas receitas, né? Muitas combinações que dá para fazer. Então, ir mudando os hábitos aos poucos, né? Não adianta nada eu ver um paciente que toma o todinho e falar para ele tomar o cacau em pó, porque o cacau em pó ele é super amargo, não sei se você já tomou. Já. Sem adoçar. Sim. Então, tem que ir aos poucos, né? Então, e diminuindo ali, pensando num copo com achocolatado, a pessoa coloca 5 colheres. E diminuindo gradativamente, para a pessoa ir se acostumando com aquele... não com aquele doce, gosto doce mais, né? Sim. E aí é uma questão de ir se acostumando, né? As pessoas, elas gostam mais das coisas mais doces porque é um hábito que veio da vida inteira delas. Uhum. Mas em questão de mostrar que é possível fazer uma alimentação saudável e gostosa, existem muitas receitas, existem muitas combinações que dá para você fazer, mas a pessoa, ela realmente tem que estar disposta a fazer essa mudança, né? Tem vários pacientes que chegam para mim na primeira consulta e falam, agora eu vou sair da consulta animado, mas aí passa 2 semanas e não consegue mais, sabe? Então, eu dou lá as coordenadas, a pessoa ela tem que ter a força de vontade. Eu vejo que a nutrição, junto com a parte de exercício físico, eles são muito parecidos em vários quesitos. Uhum. Uma dessas é porque, como você falou no começo, as pessoas elas tendem a querer a coisa muito rápida. O resultado tem que ser rápido. E a alimentação, o exercício físico é todo um processo. Sim. E aí as pessoas desistem muito por conta disso, ou não? Desistem. Tá fazendo a dieta, vai demorar a ter um Sim. resultado ali. Aí fala, quer saber, não tá tendo resultado, eu vou comer o meu sanduíche, eu vou comer chocolate, eu vou tomar refrigerante. Sim. Porque não vem resultado rápido, né? Sim. As pessoas querem perder 10 quilos em um mês. Pois é. As pessoas querem as coisas rápidas, né? E aí, quando vem que não teve o resultado que queria em pouco tempo, acabam desistindo e indo para métodos que aparecem ali na internet, que parece Milagrosos. ser... Aí vai para alguma dieta restritiva, que até por um momento acaba perdendo peso ali mais rápido, mas aí depois, quando ela volta para os hábitos antigos dela, ela recupera tudo. E a saúde também, né? Não vai ficar tão boa, né? Sim. Eu até estava vendo esses dias aquele Quilos Mortais, Uhum. que é muito bom. E aí o médico lá, que ele é bem grosso, Dr. Nau. né? Dr. Nau, a pessoa estava falando isso. Mas eu já estou fazendo a dieta, sei lá, há 1 mês e só perdi poucos quilos, né? E ele ainda falava isso, ele falou, mas você levou 38 para chegar nesse peso que você está agora e você está querendo emagrecer em 1 mês. Sim. Então, assim, você está com 300 quilos, né? Você vai ter que diminuir mesmo, vai levar um tempo até chegar no resultado. Pegando ainda a questão da saúde intestinal. Uhum. Por que tem alguns alimentos
que, por exemplo, a pessoa come, aí solta o intestino. Aí tem outros alimentos que prendem o intestino. O que exatamente esses alimentos fazem para causar isso? Tá, isso está muito relacionado com as fibras, né? As fibras, elas formam ali o bolo fecal e as fibras, elas tendem a ajudar a gente a ir ao banheiro. Então, tem gente que fala, vou comer um mamão para soltar o intestino. Sim. Mamão é uma fruta que tem bastante fibra, né? E esses que prendem, geralmente tem menos fibras, ou é uma pessoa que tem uma dieta rica em alimentos ultraprocessados, com poucas fibras, açúcares simples, né? Então, isso também está muito relacionado.